Jerusalém. Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, ou melhor, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo, ou melhor, eu não vim porque eu e não vim, certo? E não vim porque eu de mim mesmo. Me pareceu um pouco estranho, mas eu acho que é assim mesmo para a língua portuguesa. Vou repetir. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, está certo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde estou vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os quais nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Até aí. Senhor, dá-nos fé, dá-nos entendimento da Tua palavra, fortalece a nossa vida, por meio da Tua santa palavra e do Teu Espírito que já nos deste. Em nome de Jesus, amém. Era festa dos tabernáculos ainda, era uma das festas mais prolongadas do calendário judaico, 7 dias de festa. Então, Jesus sobe, não sabemos exatamente o dia que ele subiu à festa, não era ainda a hora dele ser entregue ali em Jerusalém às autoridades, ele ir para a cruz, mas parecia que ele não ia, porque eles sabiam que queriam prendê-lo, mas em algum momento ele se apresenta publicamente. Talvez pelo 3º, 4º dia. E vai caminhando para o último dia, o dia mais importante talvez ali, depois de muita gente reunida, talvez uma assembleia, uma convocação de uma assembleia. Aí quando Jesus mostra essa parte final que a gente leu, que ele fala do Espírito, o chamado, o evangelismo ali diante da multidão. Aquelas pessoas iriam viajar de volta para suas cidades, então Jesus ali prega, ele fica de pé e ele exclama, mostrando ali a urgência, o amor dele para aquelas pessoas. Muitos durante a semana queriam prendê-lo, muitos não aceitavam,
Muitos creram também, e ali era a última hora de Jesus proclamar, era a última vez que eles estariam ouvindo, pelo menos naquela festa. Talvez só na próxima festa, como disse alguns comentaristas, talvez alguns já nem tivessem mais vivos, então podia ser a última oportunidade de ouvir o evangelho ali. Jesus aproveita, ele fica de pé, e ele exclama com a voz talvez mais alta do que o normal. Era o chamado do reino, a proclamação do evangelho. Quando ele diz que ele é a água, venham e bebam. Ele mostra ali a felicidade, como o homem encontrar a salvação, a felicidade, o reino. Imagina ali nessa festa, uma das festas mais importantes, Jesus brada e proclama o evangelho. Estamos no mês de missões, na IPB, e não podemos deixar de fazer essa analogia, né? Jesus aqui como missionário, ele vai a Jerusalém, mesmo sabendo que iam tentar matá-lo, iam tentar pará-lo, mas ele vai de forma secreta inicialmente, mas vai. Ninguém toca nele, porque não era chegada a hora. E ali ele estava mostrando a sua autoridade também, ele estava mostrando a fraqueza dos adversários, que não tocariam nele se o Pai não permitisse. Ele vai, ele sobe, mostrando como um verdadeiro missionário. Jesus também foi missionário, veio do céu aqui nos salvar. Ele vai corajosamente a Jerusalém. O exemplo do maior missionário é esse, é ter essa coragem de ir, de proclamar, seja dentro da nossa casa, seja no bairro do Tambor, seja na vizinhança da igreja, seja nas congregações. A gente precisa dessa coragem que Jesus teve. Era uma festa antes do Ano Novo, uma festa judaica, antes do Ano Novo judaico, e também antes do dia da expiação. O que era que eles celebravam? Celebravam a provisão de Deus no deserto, uma das festas tão importantes para o judeu, lembrando do deserto, que Deus sustentou, Deus estava conduzindo o seu povo, a terra prometida, e ali eles lembravam do maná, lembravam que todo aquele percurso, Deus guiando, Deus sustentando, aquela festa eles estavam celebrando. E também o encerramento de cada colheita anual. Havia também, durante essa festa, o cerimonial da água corrente. Era importante, muito simbólico para os judeus, alguns cerimoniais durante a festa, e havia um deles que era o cerimonial da água corrente. Talvez por isso que Jesus se revela como vinde, eu sou a água da vida, a água viva, quer dizer, uma água corrente, um espírito que está em movimento na igreja, ele age, eu sou esse, a água, o espírito traz vida, revela o Messias, ele é água corrente, para qualquer um deles que bebesse seria saciado, teria a salvação. Jesus ali proclamando o reino, e foi criticado. Aqui, nesse texto, havia muitas questões, principalmente sobre de onde Jesus veio. Quem era ele? Ele veio da Galileia. Era um dos pontos que eles levantavam aqui. Tinha os habitantes de Jerusalém, tinha a multidão que vinha de fora, os outros judeus. Então, uma das questões é esse mesmo Messias. Por quê? Porque naquela época os judeus esperavam o Messias, eles viviam analisando as profecias, será que é esse ou é aquele? Então eles tinham aquele desejo que não era novo, desde que eles voltaram do cativeiro babilônico, que eles perguntavam, mas por que o Messias ainda não veio 200 anos antes, esperando, mas por que Jesus ainda... Porque o Messias, melhor dizendo, ainda não veio. E aqui, aí é que eles estavam mesmo, especulando, é esse ou não é, será que é esse Jesus? E eles esperavam que o Messias fizesse muitos milagres, trouxesse grande libertação política, então houvesse muitos sinais. Aí eles achavam pouco o que Jesus estava fazendo. O milagre em Caná da Galileia, o paralítico, Nicodemos, a mulher samaritana, quantos ele pregou,
era como se eles dissessem: isso é pouco, a multiplicação dos pães, Jesus multiplicou com 5 pães e 2 peixinhos, mas o Messias deveria fazer mais. Eles queriam mais, só que Jesus estava fazendo de forma espiritual, ele estava fazendo algo maior que eles não estavam entendendo. Aí eles questionavam, e uma das questões era: mas ele é da Galileia, não pode vir coisa boa da Galileia. Se bem que o profeta Jonas era da Galileia. Hoje à noite, né, Tiago, a gente vai começar a série de Jonas. Jonas era um profeta da Galileia, mas eles ali ficavam criticando a Galileia. Como é que o Messias vem da Galileia? Na Galileia havia um preconceito dos judeus com relação à Galileia. Por quê? Porque a Galileia era uma região de misturas, de samaritanos, de judeus, de gentios. E Jesus, de fato, chamou os primeiros discípulos na Galileia, fez muitos dos seus milagres ali, viveu ali perto do lago, Cafarnaum. Então, era muito conhecida na Bíblia o chamado, a obra do reino de Jesus na Galileia. Aí ele dizia: o Messias não pode ser da Galileia. Aí eles ficavam nessa discussão, de onde ele é? E Jesus responde, só que Jesus responde não questão geográfica. Jesus vai dizer: eu vim do Pai, foi o Pai que me enviou, eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la até o fim. Então Jesus está focado na obediência, ele estava ali enfrentando a multidão, enfrentando os perigos, obedecendo o Pai. Ele sabia o que devia fazer, e ele tinha que fazer e ele fez. Enquanto eles estavam só pensando no endereço terreno de Jesus: nós conhecemos seu pai é um carpinteiro, ele é de Nazaré. E o próprio texto todo vai dizer que eles sabiam as profecias. Havia 2 tipos de pensamento. Um era que se sabia de onde o Messias viria. Outro pensamento era que quando ele viesse, ninguém saberia de onde ele veio. Na profecia correta, bíblica, de fato se sabia, a cidade era Belém, ele era descendente de Davi, como o texto aqui também nos informou. Tinha que ser. Jesus não nasceu em Nazaré, ele foi criado, mas ele nasceu conforme a profecia em Belém. Então ele tinha as credenciais do Messias, e eles pareciam não saber disso, aí ficava duvidando, na incredulidade. Sabe quando a gente está incrédulo, você não quer acreditar na verdade. Aí toda essa discussão para saber, ele era ou não era, veio de Nazaré, e Jesus está dizendo: eu vim do Pai, eu vim do Pai. A procedência de Jesus aqui é muito questionada, né? E nessa discussão toda era necessário. Porque muitos creram no meio, eu diria, dessa confusão, dessas argumentações ali de várias pessoas. O Sinédrio entrou, era o povo provocando os líderes, como quem diz: vocês não vão prendê-lo não, porque vocês não fazem alguma coisa, porque vocês não prendem. Os que vinham de fora, os judeus, não tinham muito esse entendimento, mas quem era de Jerusalém sabia que eles queriam prender e matar Jesus. Então a multidão ficava questionando: por que vocês não prendem? Instigando, provocando para prenderem Jesus. É esse o momento. E era uma objeção feita por alguns que habitavam em Jerusalém e pareciam ter mais preconceito com ele do que os demais. Então, segundo alguns comentaristas, especialmente o Mateus Henry, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que nós poderíamos pensar que aqueles que viviam junto à origem do conhecimento e da religião em Jerusalém fossem os mais dispostos a receber o Messias. Então, era de se esperar, havia profecias, eles conheciam, eles estavam ali esperando. Então, naturalmente, a gente se esperava que em Jerusalém ele fosse aceito, ele fosse bem recebido. Era justamente o contrário. Eles não receberam bem, mas, na verdade, era exatamente o contrário. Aqueles que têm abundância dos meios do conhecimento e da graça
se não são aperfeiçoados por eles, normalmente são piorados. Nosso Senhor Jesus frequentemente encontrava a pior acolhida por parte daqueles que se esperariam uma melhor. Veja que triste isso. Esperaria que eles dessem a melhor acolhida a Jesus, eles dão a pior. Eles conheciam as profecias. E ele disse aqui algo muito sério, né? Quando alguém ouve o evangelho, conhece os meios da graça e não são aperfeiçoados por ele, normalmente são piorados. Quando uma pessoa recebe o conhecimento de Deus, recebe a graça e rejeita, ao invés de ser santificada, salva, ela é endurecida. Isso é tão importante e tão sério. Às vezes, né, as pessoas que têm mais contato com o evangelho, mais contato, isso às vezes acontece com países cristãos. Eu acho que foi isso que aconteceu na Europa. Então recebeu tanto o evangelho, tanto avivamento, que era para ser o povo mais crente que tinha, tão endurecidos, porque rejeitaram. Isso pode acontecer com a gente, é o caso da apostasia, de pessoas dentro da igreja que ouve tanto que não dá valor. A mesa está farta demais. Isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer com os filhos dos crentes, que ouve, mas, como quem diz, a mesa está farta demais, não quero nada não estou com fome não. No texto também vai dizer que Jesus pregou e houve fruto no meio daquela festa. Muitos creram, muitos creram. Os judeus também criam, também se convertiam. Eles não rejeitaram totalmente o Messias, nem todos. Havia sempre os crentes, o remanescente. Houve muitos que creram ali. Então, por isso que Jesus foi à festa. Por isso que ele sabia que ele tinha que pregar. Muitos ali creriam. Uma grande parte creu. Muitos voltaram para os seus lares, convictos. O Messias chegou. Crentes receberam o Espírito. A promessa ainda era a promessa do Espírito, né? Atos 2:39, a promessa é para vós, nossos filhos, tanto quanto o Senhor Jesus chamar. Então, eles saíram com aquela promessa do Evangelho, da água, beber, todo que cresce, todo que bebesse daquela água, saciaria o seu coração. E eles voltam para casa. Alguns de Jerusalém também creram, mas em Jerusalém era a maior oposição. Deveriam ser os mais aptos a receber, foram os mais duros de coração. Isso é muito forte, né, para a gente. Às vezes a gente escuta, como já disse, dentro da igreja a gente se torna de coração duro. Terrível. Verso 25, né, não é... Diziam alguns de Jerusalém. Vejam que eram alguns de Jerusalém. Começa as discussões por esses tais de Jerusalém, o povo. Não é este aquele quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem, né? É um tom de provocação para as autoridades. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é de fato Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então, Jesus aqui repreende eles, dizendo: vocês não conhecem a Deus. Aquele que me enviou, vocês não conhecem. Era a multidão religiosa, mas não conheciam a Deus. Jesus repreende eles. Eles sabiam, talvez eles soubessem que Jesus nasceu em Belém, como mais na frente o texto vai dizer. Ele não era de Nazaré, mas foi criado lá. Mas Jesus começa a mostrar: eu vim do Pai, eu não vim por mim mesmo, eu vim porque o Pai propôs e eu aceitei. Ele vem da parte do Pai. Ele tinha que passar por tudo aquilo. E ele está explicando aqui: eu vim do Pai. E vocês não conhecem.
Em outras palavras, por isso que estão rejeitando. Era uma multidão, especialmente os de Jerusalém, descrentes, endurecidos, religiosos, mas endurecidos. Vós não conheceis, disse Jesus. E às vezes, irmãos, a gente está dentro da religião, mas não conhece a Deus. Isso é perigoso, como já disse. Estar dentro da religião, fazer parte da assembleia ordinária, votar na igreja, ser membro, não garante nada, não. Então, a gente vai ver, caminhando já para isso, o tempo está se esgotando, que Jesus disse que enviaria o Espírito. O Espírito sempre agiu, desde a criação, nos profetas, em todo o tempo. Só que agora, depois de Pentecostes, o Espírito agiria com mais intimidade no coração dos crentes, mais do que uma religião, era desfrutar da água da vida, era beber, era conhecer, era amar o reino de Deus em mais profundidade. Não só uma religião, Jerusalém, o Sinédrio. Não, era algo maior que Deus tinha para eles e para nós. Essa água, venham, creiam, bebam. Então a gente não pode se satisfazer só com a religiosidade. A religiosidade endurece. Se brincar, torna a gente ateu. Porque ela não satisfaz, ela não responde à alma, ela não traz intimidade com Deus, a religiosidade que eles tinham e a gente pode ter do mesmo jeito. É um perigo. Jesus disse, vocês não me conhecem. Eles tinham religião fortíssima, mas vocês não conhecem a Deus. Somos filhos de Abraão. Nem pense. Nem pense. Verso 30, quando Jesus dizia isso, então procuravam prendê-lo. Mas ninguém pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Verso 31 diz que muitos entre a multidão creram. Quando ele vier, fará porventura maiores sinais do que esse homem. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem, mas não conseguiram. Não é chegada a hora, a multidão murmurou e queriam prendê-lo, mas não conseguiu. Jesus, ele diz coisas sérias, ainda um pouco, e ainda estou convosco. Depois irei para junto daquele que me enviou, havereis de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podereis ir. Então Jesus é forte, ele está ali pregando, está ali defendendo o reino, defendendo o Pai, e é como se ele dissesse, logo, logo eu não estou mais com vocês. Ele diz isso, como se ele dissesse, não, ele diz. O tempo da missão estava se cumprindo. Jesus, o tempo do seu sofrimento na terra estava terminando. Logo ele iria para a cruz. É como se Jesus dissesse, vocês vão me procurar aqui. E para onde eu vou, vocês não podem mandar os guardas me prender. E chegará o tempo que vocês talvez queiram me conhecer e não encontrem mais. É como se ele dissesse, escutem hoje, agora, o tempo da salvação. Vocês procurarão e não me achareis, também onde estou, vós não podereis ir. Mandar os guardas prender Jesus lá. Aí eles continuam, para os 35, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde ele irá, que não possamos achar? Vai para a dispersão com os gregos? Significa de fato o que ele diz, haverei de procurar-me e não me achareis. Também onde estou, vós não podereis ir. Aqui, meus irmãos, há muitas aplicações mostrando que ninguém tirava a vida de Jesus enquanto ele não cumprisse a cruz, a obediência, a nossa justificação, ali o plano. Da mesma forma, eu já ouvi essa frase simples, mas é verdade, né? Ninguém morre sem antes cumprir o propósito de Deus. Nem um missionário morre no campo se Deus não permitir. Alguns vão morrer. Mas se Deus quiser que eles vivam, eles vão... Ninguém toca. Aqui tentaram tocar Jesus, mas não conseguia. Ali ele diante da multidão falava abertamente, mas não tocaram nele.
que ainda não era chegada a hora. Então, isso é apenas uma aplicação. Na igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão enquanto Cristo não voltar, enquanto não cumprir. Nós temos essa segurança porque estamos com Cristo, estamos nele. Verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o nosso Jesus, o grande missionário. Levanta-se, põe de pé. Ele nos defendeu, ele foi à cruz, ele é corajoso, ele não é algo público. Jesus não veio para ser escondido lá numa cidadezinha, lá onde ele nasceu, ele não ficou lá. Ele vem a público, ele vem a Galiléia, ele vai em todas as regiões, ele vai a Jerusalém, porque ele veio para isso, para publicamente proclamar. Ele fica de pé e exclama, ele veio para isso, correndo risco ali, tantos riscos, mas ele vem corajosamente. Levantou-se e exclamou. Assim ele defendeu sua igreja, assim ele se apresentou a Paulo na estrada de Damasco, quando Paulo perseguia a igreja, ele se apresenta. É a mim que persegues. Ele não é um cabeça covarde, ele defende a igreja, ele aparece. Se alguém mexe com a igreja, está mexendo com ele. Ele se levanta no último dia. E a gente vê como foi dito, né? No meio de uma confusão lá em Jerusalém, na festa, mas era necessário. Às vezes a gente foge de confusão, né? E devemos fugir mesmo. Mas por mais que a gente seja educado, por mais que a gente pregue com amor, mais vem perseguição. E a gente deve evitar o confronto, mas às vezes é necessário. Jesus aqui faz o confronto. E interessante que muitos creram. Interessante que não é o caso aqui, mas às vezes a gente foge de confronto na família, na igreja, aí não cresce, aí não aprende a ter humildade, só fica calado, não sabe dialogar com amor. Isso na igreja, isso na família. Tem pessoas que são assim, eu prefiro me calar, eu não vou ser ouvido, eu prefiro me calar. Não, tem hora que a gente tem que falar com amor. Às vezes é mais difícil falar com amor do que se calar e deixar para lá. Jesus não deixava para lá, ele botou ali, foi confusão na cidade, mas tinha que ter a confusão para resolver o problema. Às vezes, tem que ter, me perdoe o que eu vou dizer agora, mas entendam bem, às vezes tem que ter uma confusão entre o marido e a mulher para resolver o problema. Às vezes tem que ter, mas ali resolve, nunca mais vamos fazer confusão, mas pelo menos essa tem que ter para a gente resolver o problema. Com amor, né? Ali dialogando, não, está errado, vamos corrigir. Então Jesus não tem medo de confusão não, viu? Ele vai, mas ele sabe resolver, ele sabe testemunhar, ele sabe ficar em pé, ele sabe expor, ele sabe corrigir, ele sabe fazer tudo. Às vezes a gente que não sabe, aí fica calado. Aí também não cresce, também não prega o evangelho, porque não faz da forma correta. E assim, caminhando, né? Jesus fica de pé no último dia da festa, da grande festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Todos os que crescem nele, que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não foi dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Irmãos, coisa linda. O presente do Messias para a igreja é o seu Espírito. Que coisa linda. É o presente de Deus para cada um de nós. Ele foi, ele venceu, ele enfrentou tudo isso, foi à cruz, morreu, ressuscitou, foi glorificado. Quando ele chega no céu, o Pai o recebe, ele é glorificado, ele cumpriu a missão. O missionário foi fiel e o Pai se alegra com o Filho, e o coroa, e o abençoa, e agora ele envia o Espírito em Pentecostes. É o presente do Messias para a sua igreja. Que maravilha, irmãos. Nós temos esse Espírito da verdade, a intimidade com Deus. É mais do que uma religião, é o Evangelho, é a certeza da vida eterna, é andar com Deus, é viver para a glória de Deus, é ser povo de Deus. Então,
os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, porventura, o Cristo virá da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, onde era Davi. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Finalizando, a fé deles era tímida, mas eles creram. Jesus não despreza os tímidos nesse sentido. Melhor dizendo, a fé simples, a fé ali é valorizada por Jesus. Muitos creram, ainda que meio que duvidando, ele é de onde mesmo? Ele virá da Galileia. Ele é o Cristo, ele é o profeta. Qual profeta? Aquele que Moisés disse que viria, o grande profeta. Então eles ainda tinham perguntas, eles ainda tinham dúvidas, mas Jesus considerou a fé deles. Às vezes é igual a gente, né? Uma pequena fé, mas nós temos fé, nós confiamos, estamos no caminho, estamos no Evangelho. Jesus não despreza aquele que é sincero, mesmo uma fé débil, mesmo pessoas. Interessante que também daquela grande multidão que creu, a maioria eram pessoas pobres, pessoas humildes. Às vezes a gente pensa que os grandes vão se converter. Se convertem também, muitos se convertem, mas aqui, nessa festa, a maioria foi os pobres, os humildes, aqueles viajantes, aquelas pessoas se converteram, receberam a promessa, voltaram com o Evangelho. E nós não devemos nos escandalizar por isso, porque o reino de Deus aqui, ele não faz distinção de pobre, rico, de cidade, de judeu, não. Ele prega ali o Evangelho para todos. Então, nós devemos receber com humildade. Os poderosos também poderão se converter, mas muitos, infelizmente, têm um coração duro, mas poderão se converter sim. Aqui, nesse momento final, Jesus dá outra chance para todos. A fé tímida, virá da Galileia. E assim, ninguém pôde prender a Jesus. Ninguém lhe pôs a mão. Não puderam prendê-lo. Deus é assim, a forte mão, invisível, poderosa, livrou Jesus. Deus livrou Jesus. Deus tem seus meios. Mesmo que o mal faça um plano, não acontece. Não acontece, porque o Pai controla todas as coisas. O pior plano, a pior armadilha fracassa, se o Pai não autorizar. Agora, se ele autorizar, chegou o dia, prenderam Jesus. Mesmo jeito é um missionário. Enquanto não cumprir a missão, ninguém toca no missionário. Lembrei agora do Ricardo, né, ali na Amazônia. Tanto desafio, mas não toca. Ele enfrenta cada coisa, vai de barco. Missionária Deise, agora mesmo, enfrentou mar aberto para ir lá nas ilhas, levar energia, levar o Evangelho. Uma região que nem os políticos chegam muito, Deise foi lá. Eu e Simone conversando, Simone disse, nessa viagem eu não ia, não. Eu digo, tu ia, Simone, tu ia que eu te conheço. Eu tinha medo de mar aberto, uma canoinha dessa, Kiara é o nome da canoa. Quantas pessoas dentro, Simone, bem? 70 pessoas dentro da canoa Kiara. Simone disse, então nesse dia eu não ia, não. Eu digo, eu te conheço, tu ia. Tu ia, era mais fácil eu ficar na beira e tu ia. Mas por quê? Porque quando a gente olha para o que Deus faz, para a missão, a gente tem coragem, a gente vai. Se for olhar os perigos, a gente não vai. Mas quando a gente olha, Deus quer que eu vá, eu vou. Se é para pregar o Evangelho, aí a gente enfrenta, com Kiara até o mar aberto. E não morre, se não for o dia. Se não for o dia, Kiara não, Deise foi e voltou lá dessa região e voltou feliz. Eu não sei se pegou sarna, que ela estava com medo de pegar sarna. Mas foi e voltou, né? Então é assim, ninguém toca. Agora, se chegar o dia, se do céu, o céu reina, né? Como a gente tem visto aí. Se chegar o dia também, aí pronto. O missionário pode morrer, pode o barco dar problema, pode ser preso lá.
tudo com permissão divina. Pode ser mártir, mas se o céu não ordenar, ninguém toca. Não tocaram em Jesus. Vamos sinalizar, meus irmãos?